Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Eduarda, Elvenir, Jorge, Henrique, Laudenir, Luciano e todos que estão com a gente. Uma boa noite. Sejam bem-vindos para mais essa aula Comércio Exterior. Vou aqui diminuir minha câmera, como sempre. Só um minutinho, já entrar no slide aqui, já vou entrar com tela inteira e vai dar tudo certo. Unidade 3, a nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM, e os índices, os ICORTENs. O objetivo dessa unidade é identificar como é feito as codificações internacionais, identificar as mercadorias por meio de códigos da CNM e saber quais são os termos de responsabilidade na comercialização internacional, entendendo como são feitos esses processos de internacionalização da mercadoria em si e também a nacionalização das mercadorias que entram dentro do país ou que saem referente à importação e à exportação. Conhecer quais são os meios de pagamento de comercialização internacional e, por fim, saber interpretar entre a comercialização direta e indireta e os conceitos de precificações internacionais. Está dividido em 3 tópicos. Tópico 1, codificações internacional das mercadorias. Tópico 2, a logística de formalização da comercialização internacional. E o tópico 3, modalidade de pagamento e comercialização internacional. Então a gente vai começar aqui pelo tópico 1, que ele traz para a gente as codificações internacionais destas mercadorias. Beleza? Então vou trazendo o slide acompanhando a gente, que ele diz que os processos de exportação e importação geralmente é realizado através de sistemas codificados ou de codificação internacional de mercadorias e também de comercialização. Sem esse sistema, ficaria muito difícil identificar as mercadorias, porque teria diversos códigos para traduzir e codificar de cada país. Então seria quase que inviável, né? Seria um negócio muito louco de você conseguir controlar. Então imagina só, países que têm o mesmo idioma como o espanhol, que é falado em vários países da América Latina, e claro, com exceção do nosso Brasil. Mesmo os países que utilizam as mesmas nomenclaturas teriam também listas totalmente diferentes uma das outras, decorrente de várias questões. Então, assim, seria bem mais complexa a comercialização entre esses países, com esse sistema de codificação, se ele não existisse. Então, falando sobre ele, vamos tentar entender o que é a merceologia e o sistema harmonizado, que é conhecido como SH. Então, esse sistema ele é fundamental para o controle e padronizações também das suas identificações das mercadorias comercializadas internacionalmente, desde grãos de soja até medicamentos. São vários produtos ao decorrer que circulam entre esses países e precisa dessa regulação. Então, esse sistema SH, ele define pela ciência da merceologia como a lista de produtos do mercado interno, do externo também, ordenado pelas convenções internacionais, levando em consideração matéria, emprego, todos os aspectos relacionados com o produto, que tem como objetivo tentar evitar problemas entre esses países, como impostos, nomenclaturas e dominação aduaneira dos produtos que entram em circulação entre esses países. Resumindo, a merceologia faz um estudo das mercadorias, levando em conta a composição, as características físicas e químicas, componentes e os seus usos, para que elas são, onde elas vão, em que produto. O objetivo é o quê? A identificação das mercadorias ao redor do mundo, contexto internacional, conhecido como sistema SH, que é o sistema harmonizado. Ele possui alguns elementos relevantes, como a estrutura, normatização, padronização, organização dessas nomenclaturas, define os termos de descrições dos códigos dos produtos comercializados, de acordo aduaneiros entre esses países, aplicado com o auxílio das normas ou das nomenclaturas em si. Assim, facilita a execução dos processos comerciais entre as nações, também sobre o bloco econômico e, exemplo, a negociação comercial entre o Mercosul e a União Europeia. São países bem diferentes, mesmo assim eles conseguem ter o mesmo sistema de codificação. E falando entre a codificação, agora a gente vai falar um pouco sobre a codificação do sistema harmonizado em si, que no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
que ele é representado pela MDI-C, que apresenta o sistema de codificação. Essa imagem no fundo é quando eu fiz um despacho aduaneiro, vamos dizer assim, né? Lá no Porto Tecom, que é no Porto Rio Grande, e fui conhecer um pouco como funciona a logística desse sistema ali aduaneiro. E achei bem interessante. Apesar da cidade ser bem antiga, circula bastante mercadoria. Eu vou trazer aqui para vocês também uma outra normatização que ele vai trazer para a gente a designação das mercadorias desse sistema. Dá para vocês pausarem um vídeo, dar uma lida. Aqui foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, facilitando a negociação comercial internacional, como tarifas de frete, meio de transporte a ser utilizado. Então tem que ter uma normatização para que isso não vire o oba-oba. Então esse sistema ele vai abranger as nomenclaturas em 21 seções compostas por 96 capítulos. Assim, o Brasil, por meio do Mercosul, ele aplica nas atividades comerciais essas codificações, geralmente possui 6 dígitos para identificar essas mercadorias. Tem ali um sistema padrão. Os 2 primeiros números eles são representados por 00 dentro desses 6, que mostra a discriminação dos produtos. Capítulo 20 pode ser para eles poderem encontrar, vai descrever sobre a preparação dos produtos hortícolas, como frutas e outros componentes relacionados a essa área. Agora vai mostrar a posição com mais 2 dígitos, mais 4, os 2 que eu falei, acrescentando mais esses 4. Vai servir para que esses outros 2 números? Para citar as mercadorias, posição 2007. O grupo de mercadorias, como doces, geleias, marmeladas, purês, pastas de frutas produzidas com ou sem açúcar. Então, eles vão relacionando cada uma de acordo com a sua nomenclatura dentro desses códigos. E depois a gente vai ter a subposição, que é do terceiro grupo, que aí vai trazer já os 6 dígitos, posição 2007.99, que ele vai representar a mercadoria específica nesse grupo, geleias e marmeladas. E essa sequência lógica ela é utilizada nesse sistema harmonizado. Se a gente for, não sei se vocês já abriram uma empresa ou se já foram ver como essas empresas são abertas, se você for no site da Receita Federal e buscar que você quer se enquadrar num produto, educação, por exemplo, que você quer saber o que você pode colocar lá na descrição do CNPJ, por que áreas você pode atuar. Ele vai ter um monte dessa nomenclatura, ele tem uma organização muito semelhante. Agora a gente vai entrar um pouquinho num assunto, concluindo desse, que é a nomenclatura comum do Mercosul, CM, que a gente tinha falado lá em cima. Ele utiliza os códigos desse sistema harmônico na nomenclatura dos países do Mercosul, ou seja, 8 dígitos, sequências numéricas. Então ele é um pouco maior do que aquele que a gente viu do padrão. Então ali a gente tem 8 dígitos que compõem a nomenclatura comum do Mercosul. Então pode ver que ele é um pouco maior do que é utilizada no internacional. Então esses 6 primeiros números do sistema harmônico ou harmonizado tem ali mais os 2 últimos e o 7º e o 8º, que vai corresponder ao quê? Ao desdobramento específico atribuídos do Mercosul. Então ele vai trazer até aqui uma tabelinha que a gente vai entendendo ele um pouquinho aqui dentro desses sistemas, como que ele funciona na posição 4, capítulo 2, subposição 6, item 7, item 8, e assim eles vão se organizando dentro desse padrão. Então aqui fica bem clara a estrutura dessa numeração dos produtos para que a gente consiga ver como que eles utilizam isso dentro de um contexto. Aqui também tem uma outra tabela, um outro blocozinho, que ele traz ali os capítulos da nomenclatura comum da Mercosul, como que eles funcionam, cada um deles, para a gente saber em que área ele se envolve. Igual aquela que eu falei para vocês da Receita Federal. É muito semelhante a essa daqui, ó. O 1 vai para animais vivos, depois o 2 para carnes, e assim vai indo, fazendo a sua discriminação. Aí fica mais fácil da gente conseguir entender um pouquinho melhor dentro desse parâmetro, para que eles funcionam, essas nomenclaturas. Então, nos primeiros capítulos ali da tabela, dá para a gente ver as mercadorias de menor valor. Conforme vai aumentando o valor, ela vai se modificando. Claro que aqui não tem um valor em si, né? Mas para a gente ter uma ideia que vai sendo o capítulo. Exemplo, cebola, número 0712.20.00, e assim eles vão nomeando
essas nomenclaturas no Mercosul. Ele mostra 2 primeiros dígitos, exemplo 07, que vai representar os produtos dos vegetais, hortaliças, plantas, raízes e tubérculos. Depois a gente vai ter a posição A, que vai mostrar os 4 primeiros dígitos, 0712 ou 0712, que é o produto hortícolas, plantas, raízes, tubérculos secos, cortados em pedaços ou fatiados, triturados ou em pó. Depois a gente vai ter mais uma que é o subseção, que é os 6 primeiros dígitos. Então vamos dizer que a gente aumentou um pouco. 0712.20, aí já são as cebolas. O item do subitem vai ser o 7º e 8º. Então vai ficar 0712.20.00. E assim eles vão colocando conforme a classificação desses produtos vão surgindo. Então, dentro de classificação, vamos falar das classificações dos produtos conforme a NCM. Vamos fazer uma simulação de uma importação de um chocolate belga em barras. Até trazer aqui a imagem para a gente visualizar que o primeiro passo, buscar ali no site da Receita Federal, vai apresentar aí diversos tipos de mercadorias. E ali vai ter sistema de busca muito semelhante a esse que eu vou trazer aqui para vocês, e ele vai trazer o sistema de pesquisa. Então, se seleciona o produto, o capítulo, a posição, a subposição, e assim ele vai trazendo e abrindo para vocês as opções, e vocês vão ver o código dele, que é em nível aí Mercosul. Vocês conseguem botar isso na nota fiscal e nos produtos para essa mercadoria ser discriminada. Então, mostra diversos produtos, dos mais simples aos mais complexos, todos têm uma codificação internacional. Porém, algumas vezes pode existir mais de uma opção. No caso, a gente analisar alguns pontos. Como que seriam esses pontos? Observar as taxas de importação dessas possíveis NCMs, verificar as possíveis medidas, também as pesquisas, se há possíveis acordos comerciais entre países dentro desse produto, dessa logística que vai acontecer, e ainda verificar se há barreiras não tarifárias da NCM, né, escolhida para aplicar sobre esse produto na comercialização internacional. Como a gente vê, são várias coisas tendo que ser analisadas dentro desse contexto. E assim eu vou trazendo para vocês as tarifas internacionais comuns, que é o TEC, conhecido que é o Tratamentos Administrativos. Ele serve para quê esse TEC? Para conferir as taxas de importação no Brasil e nos países do Mercosul, conhecida como as tarifas externas comuns. TEC, cada um da NCM, né, existe uma TEC, cada uma delas que define as taxas de importação incidentes sobre cada código da CNM dos países do Mercosul. Como vocês podem ver, elas são bem estruturadas. E aqui legal, aí vocês conseguem ver aí. Ela é igual para todos os países do Mercosul, para que eles possam fazer as suas transações bem mais simplificadas. Assim, os países membros, como a gente viu lá na unidade 1 do Mercosul, eles têm direito de desconto ali de 100% sobre o TEC com produtos importados de outros países do Mercosul, quase que um livre acesso. Vamos supor que uma empresa brasileira que importa produto da Argentina, ele vai ter uma tarifa de importação em função da TEC, porém, se tiver vindo de outros países membros da Mercosul, no caso da Argentina, vai ter direito de desconto de 100% da TEC, como a gente viu, porque ele fica dentro desse grupo. Mas para ter direito nesse desconto, ele deve apresentar o certificado de origem desse produto, de onde realmente ele está vindo, né? Se ele foi fabricado todo ali, ou ainda está vindo os componentes de outros países, dessa mercadoria que é fabricada nos países membros. Então ele tem que ter essa certificação para realmente ele ter esse desconto amparado até de 100% sobre o produto. Se a Argentina e o Brasil quisessem importar, por exemplo, queijo da França, até que ia variar 16%, porque ele não faz parte do grupo. Então, porém, essa empresa brasileira que quer importar esse queijo do Uruguai, que aí já é do nosso grupo, aí ele vai ter, sim, direito de desconto de 100% sobre essa TEC. Como vocês podem analisar a diferença de um país para o outro, quando ele realmente está dentro do parâmetro e quando ele não está dentro do parâmetro, que eu digo, é dentro dos membros do sistema da Mercosul. Aí ele tem que pagar a tarifa para poder adquirir esse bem. Então, nessa tabela que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, vou até colaborar aqui com o Uni, e na tabela que a gente vai ver daqui a pouco, dá para analisar as mercadorias no exemplo do
queijo, que é o TEC, que era 16% nessa taxa, e na tabela do TEC do grupo do produto, que é do capítulo 04, vai corresponder o leite, laticínios, os ovos, as aves, que foi utilizado dentro do queijo em algum lugar. Também pode ser outra coisa, tipo mel da natureza, produtos comestíveis de origem animal, pode ser várias coisas incluídas dentro dessa tabela para poder fazer esse sistema. Então aqui vocês vão vendo um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar, vai estar logo no final aqui dessa folha e a gente consegue entender um pouquinho melhor, que faz parte da tabela da TEC do capítulo 04 que eu estava comentando com vocês. Então esse capítulo 04 na posição 6, ele fica o 0406, que mostra o grupo dessa mercadoria, pertence aos queijos e os requeijões, e assim dá para a gente entender um pouquinho como é a colocação, a estrutura dessa tabela que a gente tanto fala. Assim, pode dizer que essa tarifa externa comum é a base da cobrança do imposto de importação aqui no Brasil, dos países membros também do Mercosul. Como vocês viram, esse tópico aqui foi bem tranquilo, tópico 1. E aí a gente vai entrando nesse tópico 2, que é a logística e a formalização da comercialização internacional. E que a gente vai ver dentro desse parâmetro aqui, deixa eu novamente me mover aqui um pouquinho. E aqui nesse mercado, no mercado nacional, temos acordo de compra que existe obrigações por parte de vendedores, compradores, através dos termos de contrato, inclusive na logística de entrega dessas mercadorias até o local desejado pelo comprador. Então, tem toda uma transição recorrente a esses acordos, entrega de mercadoria até o local desejado do comprador, e o mesmo acontece com as mercadorias internacionais. A diferença é que os termos de estritos padrões internacionais de acordo comercial e as condições de logística é um pouco diferente. Agora a gente vai dar uma olhada melhor para a gente poder entender. A gente vai ver as obrigações dos vendedores, que é o exportador, e as obrigações dos compradores, que é o importador, para a gente poder entender quando é um vendedor e quando é um comprador dentro desse contexto internacional. Então a logística ela é negociada nos acordos comerciais dentro dessas transações, como funciona a internacionalização de exportação das mercadorias no país. Então, para a gente poder entender ao seu recorrer o funcionamento. Essas obrigações na comercialização internacional é o que a gente vai dar uma olhada agora um pouco melhor, que é a convenção internacional, que geralmente ela se baseia numa proposta, num contrato entre uma ou várias pessoas, onde vai designar as mercadorias e a quantidade e o preço acertado diretamente por eles. Então, esses grupos de pessoas, pode ser individual ou várias pessoas, eles podem ser pessoas físicas comuns, que nem eu e você, ou ainda pessoas jurídicas, que é o mais comum dentro desse mercado. Assim, os contratos internacionais, eles podem ser feitos entre as empresas ou as pessoas físicas exportadoras, que a gente sabe que tem muitas dentro desse segmento, ou ainda os intermediários, que fazem só essa parte de transação. Eles não fabricam nada, só faz mesmo a intermediação de uma empresa com a importadora e a pessoa física para a importadora. Trazendo também para vocês algumas outras coisas depois do UNE, que ele vai trazer a Convenção de Viena, que é essa aí que baseia toda essa legislação, que a gente vai vendo que estabelece os direitos dos acordos comerciais internacionais de mercadorias, e assim a gente vai falando um pouquinho. Daqui a pouco eu já trago o UNE para vocês complementando. Nesse contexto aqui, tanto o vendedor como o comprador precisa seguir algumas obrigações meio padrão, para não virar um negócio meio estranho, né? Tem que ter ali um padrão para que você já sabe como vai ser negociado esse sistema. Então o vendedor ele tem que seguir as condições do contrato, né, firmado por ambas as partes, de entregar a mercadoria e transferir a propriedade desses documentos que vai estar discriminado onde deve entregar as mercadorias. Vai estar ali no conhecimento eletrônico ou ainda em outros termos mais, vamos dizer, dentro da legislação, dentro desses documentos internacionais, que a gente vai falar algum deles também. Já, por sua vez, o comprador, ele precisa pagar o preço acordado entre as partes e aceitar a entrega das mercadorias conforme o contrato. Se ele fizer uma desistência, não quiser receber a mercadoria por algum previsto que ocorrer, ele pode pagar uma multa, pode ocorrer várias coisas dentro desse segmento. Mas como vocês vão ver, nessa transação tem muita coisa envolvida, então ele não pode simplesmente dizer que não vai receber. Então esses acordos, eles servem para fazer acordos internacionais e formalizar a negociação entre si, entre essas pessoas, empresa ao redor do mundo. Então, como a gente vai vendo, é um negócio bem interessante para a gente poder
visualizar e refletir, né, com essas bases legais que determinam os direitos tanto do vendedor quanto do comprador entre esses países. Então, para isso que existe aquela lei lá, a Convenção de Viena, né? Assim, essas entregas, elas podem ser entregues de várias formas, tanto no país de origem, que é do exportador, como no país de destino, que é do importador, entre uma negociação. Além disso, existem as codificações de logística dos Incoterms, que a gente já vai falar bem sobre ele mais a fundo para entender um pouquinho, mas a gente viu ele bastante na unidade 2. E assim, eu vou trazendo o único, eu falei para vocês darem uma olhada, depois pausa o vídeo, leia, acessa e vai além um pouquinho para que vocês consigam interagir um pouco com o que está aqui e com o nosso pensamento. Então, as classificações e responsabilidades dos Incoterms, que a gente disse que ia falar um pouco mais sobre eles são usados nas transações dos comércios internacionais, geralmente conhecido também como termos internacionais de comércio, mais comum entre esse pessoal que costuma fazer esse tipo de transação. A cada 10 anos ele sofre uma atualização em funções de mudanças comerciais e de logística. Então, aproximadamente entre 10 anos tem uma atualização, porque tudo muda. Atualmente existe 11 termos do Incoterms, termos de FOB, livre a bordo, respeito ao vendedor, sobre as suas responsabilidades de entrega de mercadoria a bordo do navio, sem precisar pagar os fretes internacionais ou seguro de transportes, tudo depende do acordo entre as partes. Essas responsabilidades que é do comprador, geralmente, já nos termos CIF, que aí é o vendedor que é o responsável pela entrega das mercadorias no bordo do navio. Ele muda um pouquinho a trajetória dessa configuração, a outra parte que fica responsável também pelo pagamento do frete e do seguro até o destino do país onde vai ser entregue essa mercadoria. Então, além desses Incoterms, que tem o FOB e o CIF, existe mais 9 artigos de legislação ali dentro para que possam se basear dentro dessas negociações. Mas, resumindo, os Incoterms, eles definem as regras, né, das relações de contratação, principalmente de frete e do seguro, no momento da entrega do bem do comprador e dos custos de responsabilidade, tanto pelo comprador, também pelo vendedor, inclusive aí os direitos aduaneiros. Como a gente vai entrando mais a fundo, a gente vai entendendo um pouco melhor. Então, após ambas as partes firmarem um acordo, que eles precisam escolher nos Incoterms quais daqueles que eles querem seguir, e vai identificar as responsabilidades, quem vai arcar com os gastos ao longo da cadeia logística internacional, que não são poucas. A gente vai ver que é uma coisa que gera muito dinheiro, muito movimento, e vai executar o envio internacional do país de origem. Quem que vai fazer isso? O importador ou o exportador? O comprador ou o vendedor? Quem vai ser responsável por pagar os valores do frete internacional e também o seguro? Também quem vai ficar responsável por executar o desembaraço no país de destino sobre a mercadoria, verificar peso, quantidade, volume, todas essas questões de valores de tributos. Quem que vai fazer isso? Vai ficar nessa responsabilidade. Então, tem muito mais coisa englobada dentro desse sistema que simplesmente fazer uma importação e exportação. Não é tão simples. Então, através da escolha entre essas partes, eles ficam sabendo quais são essas obrigações de direito, bem como os custos, qual que vai ser calculado nas mercadorias e tudo mais, para eles poderem ter uma margem de lucro. Se eles não levarem isso em conta, pode sair num prejuízo. Então, nessa tabela que a gente vai ver daqui a pouco, tem os termos para qualquer modal de transporte marítimo, hidroviário e vários outros que a gente vai olhar numa tabela que eu vou trazer para vocês aqui. Então, essa tabela é a modalidade de transporte do Incoterms. Então, aqui que eles seguem pelas essas nomenclaturas que vocês estão visualizando, que dá para a gente ver ali o de cima, que é o modal, né, o transporte rodoviário, geralmente, e embaixo a gente vai ter o marítimo e hidroviário, né, que aí são os mais livres. A gente consegue ver cada uma delas, como que funciona as regras dentro desse quadro. Aqui dá para a gente até observar as siglas, as termologias de cada um desses Incoterms, conforme a Câmara de Comércio Internacional. Então, quando eles vão fazer uma transação, eles olham pelas essas termologias qual que vai ser enquadrado essa negociação deles para que eles possam firmar o contrato. Então, nesse outro quadro
também mostra o detalhe de cada um, o grau de responsabilidade e os termos de exportador. Claro, eu tive que colocar ele na horizontal porque não dava para ler na vertical, então eu tive que colocar ele meio deitado aí para vocês, mas aí quem tiver no celular, só pausa aí, ele vira, amplia que vocês conseguem ler, senão não dava para ler porque é bastante coisa. Eu dividi ela em diversas partes aqui. Que ele diz, o quadro mostra cada detalhe, né, desse grau de responsabilidade tanto do exportador como do importador, né? Ela é chamada aí de incortem suas responsabilidades ao longo da cadeia logística. Dá para a gente ver estabelecida a localização de cada um, responsabilidade dos gastos na logística internacional, que tudo tem que levar em conta, o livre transporte, gasto logístico internacional, livre ao longo do navio. Conforme eu vou trazendo aqui, vocês conseguem dar uma lida aí mais ou menos. Vou trocar um pouco também de lado aqui, só para vocês poderem visualizando legal, e vai dando para ver as responsabilidades de gasto logístico internacional, como funciona cada uma, a CIF, os transportes pagos, os multimodais. Dá para a gente ver várias coisas aí, frete internacional, o seguro, como cada uma delas vai se incluindo dentro de cada uma, o DDP, que é a entrega dos gastos nacionais pagos. Então são muita coisa que tem dentro dessa tabela que vai enriquecendo a gente, dando uma visualização geral, né, como vai se transformando, terminando todos os endereços do exportador no país de origem até o endereço do importador no país de destino. Tem o condicionamento descritivo, a fatura, proforma comercial, o conhecimento de embarque. Então tem todos esses documentos que vão acompanhar essa transação, que vai estar anexado no contrato. Vai ter uma figura que vai demonstrar o grau de responsabilidade tanto do exportador como do importador, que eu trouxe para a gente esse quadro, e dá para a gente vendo os graus de responsabilidade de cada um desses documentos de riesgos, né, de custos, assim que a gente pode chamar ele. Porque eu já trago já nessa ilustração um UNI também, que ele vai colaborando com o nosso pensamento. Vocês podem dar uma olhada, que ele vai falando mais sobre o FOB ali, como ele é utilizado nas referências desses preços internacionais. E assim a gente vai falando sobre a internacionalização e a nacionalização das mercadorias, que é o momento que o exportador ele manda a mercadoria para o país, para fora do país, e passa por um processo de internacionalização, para onde a mercadoria fica localizada, espaço internacional, como portos, aeroportos, todas essas transições no território nacional, de onde a mercadoria vai se encontrar. Então ela fica em trânsito internacional, aguardando ser transportada para o país de destino, onde foi feita essa transação de ambas as partes. Não dá para as mercadorias serem internacionalizadas, precisa formalizar a exportação através do despacho aduaneiro. Já a nacionalização é um processo da chegada da mercadoria no destino, como que ela vai ser para poder desembarcar e fazer toda aquela parte de transformação para nacionalizar ela dentro do país, que ela possa transitar até por um outro modal de transporte, conforme a regularidade fiscal da importação, que vai ser essa circulação. Quando a mercadoria chega no porto de destino, ela fica em trânsito internacional, aguardando ser nacionalizada e aguardando caso tiver algum problema de documentação. Então ela fica ali dentro desse processo. Se tiver algum problema, ela acaba sendo devolvida para o país de origem, ou ainda fica como abandono, fica sendo de propriedade da Receita Federal. Pô, mas isso não acontece não. Acontece, meu povo, muita coisa. Tem gente, por exemplo, que não dá conta de pagar o negócio, vê o pepino depois e abandona a mercadoria. Falar um pouco agora de despacho aduaneiro. Dentro desse contexto, a gente vai ter a gestão das exportações e importação. Fica na responsabilidade do despachante aduaneiro, que ele serve como ponte dessa gestão entre as empresas e o mercado internacional. Hoje em dia a gente faz essa negociação de uma forma bem simplificada. Não há necessidade real das pessoas estarem junto à mercadoria. Pode ser que tenha uma empresa de Minas Gerais negociando com uma empresa dos Estados Unidos e recebendo a mercadoria no porto do Rio Grande. Foi que nem aconteceu comigo nessa parte do avião que eu falei para vocês. E eu contratei um caminhoneiro terceirizado que eu não tinha nem ideia quem era. Então, para vocês olharem que tudo dá para fazer online, tudo dentro dessa divisão, e funciona, que é uma beleza. E foi entregue Voa Log, se eu não me engano, em Porto Alegre. Então foi toda essa transição que ninguém ficou conhecendo ninguém, só virtual. Então achei o máximo, né, fazer essa transição. E depois eu fui lá em Porto Rio Grande para ver como que era, que eu não conhecia a cidade em si. Então acabando sendo aí uma peça chave nesse processo de comercialização internacional, toda essa transação, essa interação entre as
as partes, principalmente virtualmente, e também seguindo os parâmetros ou perante as exigências administrativas e governamentais entre esses países. Povo lindo, vocês me dão só um minutinho? Beleza, tudo certo. Assim, o seu objetivo é verificar toda a documentação declarada no processo de exportação e importação. Então, eles vão fazer todo esse processo de conferência à mercadoria com a documentação exigida. A mercadoria ser exportada ou exportada pelo despachante aduaneiro ou pelo despacho aduaneiro, ele vai verificar aí os códigos da NCM das mercadorias. Algumas vezes eles vão abrir tudo, tirar para fora e contar e fazer uma inspeção, e algumas vezes nem tanto, porque a maioria vai vir em container. Mesmo assim, tem uma tarja dentro na porta dos containers, e ali eles passam o código, conseguem identificar as coisas, tudo que está ali certinho. Como a gente sabe, muitas das mercadorias elas são abertas para ser conferidas. Também eles vão conferir os documentos apresentados, verificar se estão de acordo com a legislação vigente do país, porque pode vir alguma mercadoria que não se enquadra. E assim a gente vai falando um pouquinho sobre despacho aduaneiro de exportação. Como vimos fora que toda essa parte de importação, ele deve passar por um processo de desembaraço aduaneiro, conferência e a cobrança desses valores, dos documentos, dos impostos, das partes da Receita Federal. Então é isso mais ou menos o que vai circular dentro desse nosso projeto. Para a formalização dessa importação, ele precisa da abertura do Siscomex, que é uma declaração de importação chamada de DI. Então cada importação tem que prestar informações à Receita Federal sobre as mercadorias das informações contidas na DNI, como a descrição das mercadorias, dos produtos, o nome dos portadores, do CNPJ, as classificações fiscais que vai ter ali sobre as nomenclaturas, o peso, volume da mercadoria, o número do conhecimento da carga que tem que acompanhar junto à mercadoria, o documento, também das faturas, entre outros documentos que tenham seu recorrer. Tem sistemas hoje, é tudo informatizado, e dentro desse sistema que eles conseguem visualizar isso. Assim eu vou trazendo um UNE para vocês, que a nacionalização dessas mercadorias ela deve passar por algumas etapas feitas por um despachante aduaneiro. E quais são essas etapas? Como o registro da declaração Siscomex, parametrização da DNI, que é a declaração de importação, então vou chamando ela de DNI, que fica mais fácil, a estruturação da declaração dos respectivos documentos ao decorrer que vai ser entregue junto com a mercadoria, e ainda as distribuições para conferência aduaneira, conferências aduaneiras do desembaraço aduaneiro. Se tudo estiver legal, tá tudo certo. Beleza. Assim também vou trazendo uns pontos mais específicos dessas DNI aqui no UNE, ali no verde, amarelo, vermelho e cinza, que tá aí nesse UNE, que é bem interessante também para vocês darem uma olhada, e também vai ter o endereço eletrônico no final, que traz da Receita Federal, onde se encontra essas normas que a gente está vendo. E assim a gente vai falando do despacho aduaneiro agora da exportação, que são as mercadorias exportadas, ela precisa ser internacionalizadas e passar por um processo de desembaraço aduaneiro de exportação. Para quê? Para começar a concatenar aí junto com a declaração dessas importações, que vai ser conhecido como DE, cadastrado na Siscomex. Mas para isso, o despachante aduaneiro de exportação, por meio de despachante aduaneiro, que a gente vai falar assim, ele deve seguir algumas etapas também. Então, como vocês vão ver, é um negócio bem regulamentado entre os países, principalmente aqui do brasileiro, onde é a nossa realidade, que são ali os registros da declaração de exportação, que aí já é chamado de DE, que é a confirmação das presenças da carga, que o container não veio vazio, eles vão abrir para conferir se tem algo realmente entre o peso que vai estar na balança, os repetições dos documentos, a parametrização, distribuição para a conferência aduaneira, o desembaraço, trânsito aduaneiro, se for o caso, precisar, o registro dos dados de embarque ou de transposição de fronteiras, teve que fazer algumas paradas até chegar ao destino final, então ele tem que ter as documentações dessa parada, verbação dos dados de embarque ou de transposições de fronteira, por exemplo, saiu de um meio de transporte, foi para um outro e depois voltou para o mesmo meio de transporte, isso pode acontecer? Claro que pode, depende de onde vai, ele pode passar por vários processos. Por exemplo, quando você transfere ou transporta uma carga de circo de Solé, que ele vive
no mundo, né? Andando pelo mundo inteiro. Tem toda essa transposição que todos os equipamentos que eles trabalham, vai alguns de avião, alguns vão de navio, alguns vão de transporte rodoviário, e são todos os modais praticamente que eles utilizam para poder fazer algumas partes de transporte das mercadorias deles. Eu sei disso porque tem um primo da minha esposa que trabalha nesse contexto, e ele falou pra gente que funciona assim realmente. Então eles fazem fronteira com vários países e usam vários tipos de modais dentro dessa transação. A execução do despacho de exportação somente vai ser realizada quando o embarque for averbado pela fiscalização ali da Receita Federal, se for referido pela fiscalização aduaneira por parte da Receita Federal. E assim, meu povo lindo, a gente vai já terminando esse tópico 2. E assim a gente vai entrando então no tópico 3, da modalidade de pagamentos e comercialização internacional, que ele traz aqui no contexto dessa introdução comércio nacional, que existe aí várias formas de comprar e vender mercadorias, tanto à vista quanto a prazo, né? Dentro do comércio internacional também é a mesma realidade, existe um leque de possibilidades dentro desse nosso contexto aí, dessa comercialização. Tem um UNI ali que também ele traz alguma coisa da unidade 1 que a gente viu sobre o ICC, que é o Chance of Commerce International, um negócio assim, doido, né? Que eu também vou trazer aí para vocês. Mas ele traz, além disso, que nas transações comerciais sempre vamos ter um risco de comercialização, com certeza. Não é porque é um comércio internacional que você está livre de um calote ou de alguma zebra que pode acontecer dentro desse contexto. Então no UNI aqui também ele traz isso, risco da comercialização, tanto para exportar quanto para exportar. Por isso que é importante conhecer quais são as modalidades de pagamento no comércio internacional dentro dessa transação, para você saber quem vai ficar responsável pelo quê. Porque você pode correr por vários riscos que a gente já vai dando uma olhada nessa unidade, principalmente no tópico 3, que ele vai trazendo mais para dentro da nossa lógica aqui, falando da modalidade de pagamento. Tem muita coisa dentro dessa área aqui do pagamento para a gente dar uma olhada, que temos 3 classificações, que a primeira é a modalidade de pagamento antecipada, que o exportador ele vai enviar diretamente para o importador as documentações exigidas, e assim ele pode liberar na alfândega a mercadoria. Então, para vocês olharem que tem algumas coisas aí que a galera tem que ficar de olho. Já na segunda opção, a gente tem o pagamento à vista, que quando chega no país de destino, o importador ele tem que fazer o quê? Fazer o pagamento para o exportador, e assim que confirmar esse pagamento, aí o banco comercial que está dentro dessa transação, ele entrega a documentação para o importador. Então aí ela é mais segura. E o prazo de pagamento, ele tem aí vários meios para poder ser efetuado, várias possibilidades. O banco, por sua vez, ele pode entregar a documentação depois da cobrança, se ela foi realizada. Ele pode fazer essa transação também. Então a gente tem as fases da modalidade de pagamento, como a gente viu, que são 3 fases, que é antecipada, à vista e a prazo. Então tem que lembrar que sem essa documentação de importação, não pode liberar a mercadoria na alfândega. Então se não tiver isso, ela fica ali paralisada, trancada, não tem como você retirar sem os documentos estarem todos quitados, tudo ok, tudo nos seus conformes. Então agora a gente vai ver um pouquinho das modalidades disponíveis e para as empresas comercializarem no mercado internacional, principalmente aqui no Brasil, temos 4 grupos: pagamento antecipado, a remessa sem saque, a cobrança, crédito documentário, que é conhecido como a carta de crédito, e assim a gente vai interagindo entre essas 4 modalidades, muito usual dentro do nosso país aqui. E assim eu vou trazendo para a gente trocar uma ideia sobre a modalidade de pagamento e recebimento antecipado. E no pagamento antecipado, ou antecipadamente, só é liberado depois de confirmar o recebimento do pagamento. É mais seguro, só depois o exportador começa a realizar o processo de compra. Primeiro ele vai receber e depois ele faz todo o trâmite, mesmo porque já está falando, é internacional, tu não vai lá para conhecer o cara, se apresentar e fazer a negociação tete a tete. É um negócio virtual, então tem um certo risco aí, por isso que tem muita gente envolvida. Então esse processo é muito conhecido como a remessa antecipada. Então tu me paga e depois eu libero para você a mercadoria. É o mais praticamente usual, o mais seguro, mas a gente vai ver isso mais detalhadamente. No recebimento antecipado, nessas exportações
principalmente brasileira, temos duas situações que temos que levar em consideração, como os recursos, os recebimentos no exterior. Então, caso os bens não embarcarem para o exterior, o valor recebido, ele pode ser devolvido. Eu paguei, o cara não embarcou a minha mercadoria, então devolve meu dinheiro. Mediante o quê? A anuência prévia do pagador no exterior. Ele vai te comunicar e vai te devolver esse endosso, essa parte que você já adiantou. Caso a antecipação ultrapasse 360 dias, né, um ano, da data prevista para o embarque, porque você pode fazer uma antecipação a longa data para poder pagar ela mais suave, te dá um prazo para você fazer essa negociação da data prevista do embarque, ele vai aí precisar da IOF. O que é isso? É o registro de operação financeira para os controles de crédito pelo Banco Central. Então, como vocês vão ver, é uma coisa bem séria. Os bancos ficam avaliando, fica ali na transição entre eles para que seja uma coisa bem séria e tenha garantia de ambos os lados. Então, essa remessa antecipada, ela pode ser feita de duas formas: o pagamento antecipado e o seguro prévio do embarque. Claro, todas elas é obrigatório ter o seguro, apesar do segundo pagamento pode ser negociado após o embarque. Esse é menos usual, mas também pode acontecer. Assim que você colocar a mercadoria, eu te pago. Por quê? O cara também não confia do outro lado. Mas tem aí um pouco de processo nessa antecipação de valores que ela vai modificar um pouco entre uma e outra. Entendido isso, vamos entrar sobre a remessa sem o saque. O exportador, nesse caso, ele precisa enviar a documentação direta para o importador, assim que o pagamento for feito, só depois do embarque da mercadoria. Então, nessa condição, o importador que vai ter em mãos a documentação necessária para nacionalizar a mercadoria sem precisar ter pago ela, porém vai ter um risco altíssimo para o exportador, porque o cara pode fazer a documentação, você ainda não me pagou e já tem a mercadoria praticamente em mãos, então aí já fica um negócio meio duvidoso. Não é muito utilizado para um comércio em si, mas a gente vai ver que em alguns casos é muito comum até, por exemplo, entre filiais. Nessa modalidade, o exportador ele tem muita confiança no importador. Como você vai ter muita confiança no importador? Não sei se você já conhecer ele ou já fizer uma transação muitos anos com essa pessoa para ter uma confiança assim. Se não tiver, então não é muito usual, porque o risco é muito alto. O lucro é maior? Até pode ser, mas tem os riscos que não vale a pena. No caso aqui, a confiança no importador do país. Por quê? Porque os documentos originais vão ser enviados diretamente para o importador. Então, do vendedor para o comprador direto, vou te enviar o documento e depois você me paga. É quase isso. Então, ficando autorizado a fazer o desembaraço dessa mercadoria na alfândega. Então, ele vai já estar liberando a mercadoria para quando chegar vai estar tudo ok, ou já chegou, ele vai fazendo o desembaraço. Isso é o que dizer o quê? Ele já está trazendo a documentação que vem do outro país e já traduzindo, já pegando o despachante aduaneiro e fazendo o trâmite de pagamento das tarifas para poder retirar essa mercadoria da área portuária. Então, ele já vai ter isso em mãos, esse documento que permite ele fazer isso, mesmo antes dele fazer o pagamento. Então, aí que mora o risco. Essa documentação ele chega do importador sem precisar negociar por ela na intermediação bancária. Eles já fazem uma transação meio que direta. Não vai ter esse intermediário que é o banco, que nem as outras modalidades. É mais comum utilizar essa prática entre as filiais, porque é da mesma empresa. Só vai mudar o finalzinho do CNPJ. Aí é bem tranquilo, porque eu estou lidando com a mesma empresa que tem filiais na Alemanha, na Itália, no Brasil, e assim eu faço uma transição entre elas, porque é a mesma empresa no fim das contas. Tipo Sadia, Perdigão, como é que é o nome agora? Essa é uma que tem em todos os lugares praticamente. O mais comum utilizada nessa prática entre as filiais, né, que eu estava falando, porque as despesas bancárias elas ficam bem menores comparadas com as cartas de crédito ou com os saques, né? BRF, show de bola, Eduardo, isso aí mesmo, que é a transação entre a Sadia e a Perdigão. Ela tem aí em vários locais no mundo inteiro, então elas conseguem fazer essa transição. Eles também costumam usar os produtos perecíveis, aqueles que têm uma certa data de validade, porque a mercadoria ela pode estragar até a chegada dessa documentação. Então, neste caso, é utilizado quando vai trazer, por exemplo, frutas importadas
importadas de outro país, der alguma zebra da documentação demorar muito e ela ficar na área portuária, num nível de refrigeração não muito contínua, pode estragar tudo. Então aí eles aceleram um pouco, né, dão prioridade para esse tipo de mercadoria, a vida útil limitada. Então aí também diferencia um pouco. São nesses dois casos que é mais usual aquela modalidade. Agora vamos falar um pouco. Cobrança com saque, esse aqui mesmo, vai ter aqui um pouquinho diferente, que geralmente existe através de quê? Da letra de câmbio. O exportador, ele caminha a documentação através do banco dos países do exportador. Assim, essa documentação, ela só vai ser entregue quando tiver apresentado o pagamento na mercadoria. Os documentos, compromisso de pagamento futuro, conforme a documentação bancária, como a cobrança a prazo. Então, aí também nessa modalidade, ele tem uma segurança melhor, porque tem a área bancária envolvida, então é tudo mais seguro, mais tranquilo de negociar. Se o importador não pagar, o exportador ele vai ter que arcar com esses custos judicial e as cobranças no país do importador. Pode contratar uma empresa de cobrança dentro do país para poder resolver o problema dele. Apesar desse risco de cobrança, a remessa de saque a prazo, que nós vimos lá que a mercadoria chega e o cara consegue ter todo o acesso antes, é bastante utilizado no comércio internacional, porque as despesas bancárias são bem menores que a carta de crédito, que possui uma oscila entre os 30 dias e os 360 dias a partir da data do embarque dessa mercadoria no país de origem. Já na cobrança com saque, com pagamento à vista, aí o risco diminui. Pô, pra caramba, é muito mais seguro. Por quê? Porque ele tem que fazer um pagamento, ter o banco como remitente. Então, se der uma zebra, tem o banco por trás que vai calçar ele, né? Vai dar um aval ali, uma carta de crédito. E ainda a gente tem aqui, agora falando um pouquinho num contexto um pouco diferente, mas ainda dentro dessa carta de crédito, que é o crédito documentário. Ah, o que seria esse crédito documentário? É a mesma coisa, carta de crédito ou crédito documentário é a mesma coisa, só vai mudar o nome, um pouco utilizado em alguns países de forma diferente, mas quer dizer, no final das contas, a mesma coisa, beleza? A padronização internacional dessa carta de crédito ajuda muitos comércios, muitas pessoas na comercialização entre as empresas no mercado internacional. Apesar dela ser uma forma de pagamento mais segura, mas também ela é muito mais alta das modalidades. Ela realmente faz uma cobrança, ela tem um custo financeiro muito maior. Ela te dá uma segurança maior, mas também te dá, vamos dizer que ela pega uma boa parte da porcentagem do seu lucro. Mas a segurança é o que conta, porque os valores são muito altos. Então, algumas empresas que às vezes querem fazer do lado mais barato acaba saindo no prejuízo. Então, assim, ele vai ter uma segurança maior. Mas mesmo assim, ela é muito utilizada, o comércio na sua totalidade, porque ela oferece uma série de garantias, mesmo pagando um preço muito alto nas operações, principalmente logística e financeira. Você paga bem, mas você tem um suporte por trás disso. Então, por isso que ela estabelece uma série de cláusulas que devem ser cumpridas, como a data de embarque. O portador ele deve cumprir a data estipulada. Se ele não conseguir realizar a cobrança dentro do prazo, vai correr o risco da mercadoria ser retornada, ou várias outras coisas também, como a quantidade, a qualidade do produto, o detalhamento da mercadoria em si discriminada na nota. Se tiver errado, ele não consegue cobrar também. Pô, você me vendeu um negócio e você falou que o negócio era assim, assim, assado, tá na nota e no produto tá outra coisa. Aí já emperra tudo. Então ele pode ser que ele não vai conseguir cobrar porque ele diz que ia te entregar uma coisa e entregou outra coisa um pouquinho diferente. E aí pode dar a parte judicial e dar zebra. Então, para você ver que essa outra parte, ela dá uma segurança muito séria. Então, quem fala que vai vender ou entregar uma coisa, realmente vai vender aquilo e entregar aquilo que ele sabe que tem todo um custo, toda uma legislação que pode impedir ele de receber pagamento pela essa mercadoria vendida. E também os prazos de pagamento, eles ficam muito em cima disso. O importador ele deve cumprir. Caso contrário, quem vai pagar é quem? É o banco, que fica responsável pelo pagamento dessa mercadoria. Não se comprou e vendeu, tu vai ser intermediário, faturando aí um lucro do produto em si, da mercadoria, então ele fica responsável por esse trâmite. Recebe o cara lá das duas pontas, recebe de um jeito ou de outro. Mesmo assim, o importador, o importante mesmo é saber o quê?
quem são os envolvidos dentro desse todo o contexto que a gente falou aí, saber quem são todos os que estão envolvidos dentro dessa negociação, quais são os parâmetros que usaram sobre as nomenclaturas e se o importador ou é o remetente que vai pagar, se vai ser o banco importador ou o banco emitente que vai estar envolvido, qual dos dois bancos vai ficar responsável, o exportador ou o banco avisador, que vai estar tudo na transação ali, ou ainda se vai ser o exportador ou o beneficiário. Como vocês podem ver, pode ser várias opções dentro desse contexto, desse segmento aí dos bancos internacionais. Mas para isso, eu vou trazer um pouquinho para vocês terem uma ideia dessa relação do fluxo da modalidade da carta de crédito. É o exportador, o exportador, todos eles que são englobados, banco avisador, onde que eles entram nesse sistema de conexão. Então, nessa figura ao fundo, dá para a gente ter uma ideia bem legal como é essa transição e como são várias coisas envolvidas, como são vários participantes dentro das negociações para que isso funcione. E todo mundo tem uma certa garantia, uma garantia maior. Então pode acontecer de dar um imprevisto ou uma discrepância conhecida nessa linguagem técnica dentro desse mercado, onde tem envolvido e podem fazer as emendas da carta de crédito, todos envolvidos dentro desse contexto aqui, que possibilitando a parte afetada, ou importador, exportador, tanto faz, qual os dois lados que tiverem um prejuízo maior. Eu comprei uma coisa e recebi outra, o cara, não, eu vendi, mas não recebi, e ambas as partes saíram no prejuízo, então aceita ou não, depende muito da negociação, do cara querer aceitar a mercadoria ou não dentro do contexto depois do recebimento. Então, caso ela aceite, tá ok, foi conferido, era isso mesmo que eu quero, então ele precisa realizar uma emenda. O exportador e os bancos que vão estar dentro dessa transação, eles devem combinar entre essa emenda, que são as condições negociadas pela LC. Então, tiver tudo ok, tá beleza, é só gerar uma emenda mudando as qualidades que vai ser embarcada no final e também mudar o valor na fatura da exportação. Como assim? Agora eu não entendi. Vamos dizer que eu tenho uma mercadoria, foi vendida e eu disse que ela caberia toda dentro de um container só. Aí chegou no final, eu fui embarcá-la toda dentro do container para poder seguir viagem e não coube toda a mercadoria dentro do container. Se eu fizer ela caber toda dentro do container, vai ter avaria. Aí eu já sei que vão me devolver essa mercadoria. Aí o que vai fazer? Eu vou fazer uma emenda dentro dessa LC, que aí sim vai ter um documento dizendo que eu estou repartindo esta mercadoria e estou colocando uma outra parte dentro do outro container. É lógico que isso pode, mas também a outra parte tem que aceitar isso e também vai ter um valor maior dentro da fatura no final. Então vai ser acrescentado um valor entre as combinações das partes. Mas isso pode ocorrer porque foi um imprevisto que aconteceu e é muito conhecido como discrepância, palavra mais científica, dentro dessa parte comercial. E assim a gente vai entrando sobre as opções de pagamento dessa carta de crédito da LC. Depois de ver essas opções de pagamento dentro dessa modalidade, claro, vai depender das necessidades de financiamento do importador, sua capacidade de capital de giro, e a gente vai ver que tem exportador de grande escala e tem aqueles iniciantes. Então tudo depende, né, do exportador, a sua linha financeira perante o banco, se os bancos dos países envolvidos vão dar uma linha de crédito para ele poder fazer essa transição nessas três modalidades que a gente viu ali, ou à vista, o prazo ou ainda a caução. Pode ocorrer, mas ele tem que ver quem que vai estar envolvido dentro dessa transação. Para quem está iniciando, fazer aquele direto não é a melhor opção, porque você vai pegar muitas pessoas sérias, mas também pessoas não tão sérias assim. Pode sair um prejuízo logo de cara na sua primeira importação ou exportação, depende do seu negócio. Então temos a LC à vista, como a gente tinha falado, e paga o valor da carta de crédito, como a gente também tinha comentado. O exportador ele vai ter que apresentar uma documentação na entrega da mercadoria no ponto negociado entre ambas as partes. Se houver uma discrepância perante o banco negociador, aí a mercadoria é entregue no Incortem, aí está tudo certo, porque ele pagou a mercadoria, recebeu, conferiu, está tudo certo, aí entrega no Incortem para fazer o desembaraço
e já está nacionalizada, ele pode seguir viagem com ela. Também temos as opções a prazo, que a gente viu lá também, que aí o valor dessa carta de crédito é negociado nos prazos corretos entre as partes que negociaram. O prazo começa a acontecer quando? A partir da apresentação do documento também e a entrega da mercadoria no ponto negociado. Ele vai ser um pouco parecido com a outra realidade, mas ali ele vai apresentar os pagamentos a prazo, que ele tem um risco maior. Muito bem, assim eu vou trazendo o Uni para a gente dar uma olhada. Ele também vai trazer sobre o que são as cartas de crédito e também o endereço eletrônico para vocês poderem se informar um pouquinho melhor. E assim a gente vai entrando na comercialização direta e indireta, na unidade que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre ela, que a decisão de comercializar, direta ou indiretamente, depende muito dos custos e dos benefícios e das decisões que vão ser acordadas entre as partes. Como a gente viu, são várias, então depende o que é melhor para ambas as partes, dentro do contexto da situação econômica, do capital de giro, de muitos parâmetros. Então pode ser por uma questão econômica, uma questão estratégica ou comercial entre as empresas, ou ainda uma diversificação de risco de cobrança. Eu quero ter uma coisa mais segura, então eu sei que eu vou ter que pagar mais por isso. Ou ainda uma questão de logística, né? Como a gente viu aí do Circo Solé, tem essas variantes, tudo depende. Então aqui a gente viu um pouquinho bem essa parte mesmo da direta. E aqui a gente vai falar um pouquinho das comercializações indiretas. Ele vai existir um intermediário entre o exportador e o importador, conhecido como empresas intervenientes, que também conhecida como as trade company. Então aqui dentro dessa parte dessas empresas diretas, a gente vai ter essa parte de exportador no Brasil, aí tem ali cliente, né, que é o exportador, que é o importador no Brasil, aí já com o fornecedor exportador, só para a gente entendendo que tem um intermediário no meio ali, vocês estão vendo? Interveniente no Brasil, quer dizer, o cara que vai fazer a transição. Quando a gente compra no Mercado Livre, por exemplo, um negócio lá da China, você não compra direto com o fornecedor lá da China. Quem que é o intermediário entre você e o chinesinho lá? É o Mercado Livre. Ele é esse cara ali que é o interveniente do Brasil. Ele que vai fazer a sua mercadoria chegar até aqui, transformar aquilo em reais para poder te vender. E lá ele vai pagar lá em mandarim, sei lá como é que é a moeda doida deles lá. Mas é ele que vai fazer toda essa transição e vai ganhar por isso uma comissão sobre essa transação. Ele ganha muitas vezes dos dois lados, de você que está pagando e do cara que está vendendo. Então, pô, é um ganha-ganha, para ele é um negócio, ele nem vê a mercadoria, nem as pessoas e só fica responsável pela transição. Tá, fica responsável até em que pé? Quando você faz o seu depósito à vista, ele não paga esse dinheiro para o cara lá que está vendendo. O cara primeiro tem que embarcar a mercadoria, quando chega a mercadoria você confere e dá ok, aí que é liberado o pagamento. Então tem uma segurança, se você não gostou do produto, você devolve, aí o Mercado Livre que está com o seu dinheiro, que devolve o dinheiro para você. É uma transição muito semelhante a essa que a gente está vendo. Tem alguém, então, muito sério por trás disso, que vai te dar uma certa garantia, né? Um ar de respiro. Então, aqui a ideia é quando o exportador e a empresa exportadora, ela vai estar faturando, né? A ideia é que quando você exporta alguma coisa, você está querendo comprar alguma coisa, exportar você está querendo fabricar alguma coisa e vender para outro país e assim trazendo a moeda deles para a gente, assim enriquecendo a nossa economia e também você faturando dinheiro. Você pode aplicar esse dinheiro em investimento dentro da sua ampliação da sua empresa. Então aqui nesse caso do exportador. Aí vai ter a empresa interveniente que vai dar a parte de internacionalização das suas mercadorias e o vendedor novamente vai para o importador no exterior, vendendo novamente para o exterior. Ele vai fazer essa transação praticamente. E quanto ao importador, a empresa nacional, ela vai estar comprando as mercadorias e a empresa interveniente, né, quem faz o processo de nacionalização dessa mercadoria e já efetua aí a compra e o fornecedor no exterior. Ela que vai fazer toda a transação, resumindo aí que a gente falou. E ainda tem os intermediários comerciais, né? A gente já ouviu falar nisso também, que é tipo Mercado Livre. Esse tipo de empresa só tem o objetivo de comercializar, ele não produz nada. É bem o segmento do Mercado Livre que a gente falou. Já o outro pode ter a parte da indústria que vai transformar o produto e vai ter esse intermediário que vai revender o produto dele lá, ou não revender, mas fazer essa parte de transição, que geralmente é as linhas bancárias ou os trade
que são as associações anônimas, pode ser então de dois tipos dentro dessa transação. Então, a empresa comercial, que é exportadora ou importadora, ou os trades companies. O que é um e o que é outro? A empresa comercial são empresas limitadas, geralmente. Você tem ali o CNPJ, consegue ver os sócios e tudo mais. E tem os trades companies, que são empresas de sociedade anônimas. Geralmente, essas partes que estão muito mais infiltradas dentro dessa parte de comercialização de mercadoria fora do Brasil, e ela está fazendo a transação entre as pessoas, entre os países, localiza mais ou menos quem quer vender de quem quer comprar e também diferenciando entre os dois. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comercialização direta, porque antes a gente falou em indireta. Comercialização direta é uma comercialização que ela tem duas partes, tanto do exportador quanto do importador, a empresa com o importador e exportador e a empresa no exterior. Ela fica dentro desses dois lances, ela faz toda a etapa, ela é uma coisa direta, ela faz direto a compra, direto do fornecedor, não tem aquele intermediário, banco, comercializador, trade, não tem nada disso. São empresas maiores, de grande porte. Então ela faz todas as etapas do processo de venda no exterior, ela tem ali a parte de habilitar as empresas na Receita Federal, faz a operação de exportação, o conhecimento das mercadorias, conhece as condições financeiras do cliente, já corre um risco maior por conta própria, que geralmente ela já tem alguma sede nesses outros países, área de vendas dentro desses países. Ela executa aí o contrato com o cliente, produz os embarques das mercadorias, fica responsável por todos os trâmites, principalmente administrativos, para exportar esse produto. Então, ela toma conta de tudo e ela consegue fazer isso com maestria, porque é a profissão dela, já está acostumada a trabalhar com esse estilo de mercado internacional. E ainda a gente tem a precificação. O que é a precificação? É quando você quer imaginar a sua área de lucro, quanto que você vai ganhar, que aí você tem que considerar tanto o custo total que você teve em toda essa transação logística, vamos dizer assim, com a margem de lucro que você deseja obter. Ela vai ter todo um contexto, que é o conhecido como precificação, que é o que vai sobrar para você. Então, identificar o preço ideal, né, que gere rentabilidade dentro desse processo todo para a empresa. Ninguém faz um comércio exterior simplesmente para ganhar um troco. Tem ali realmente que ganhar um lucro considerável, que é muito mais trabalhoso. E assim a gente tem a formação dos preços de importação dentro dessa colocação, que tem que analisar várias coisas: análise da NCM, análise de ordem de compra, faturamento, análise de imposto de despesa de importação, são muita coisa. Então, vamos falar mais um pouco? Então, determinação do valor de importação, preço de mercadoria no país de origem, Incortem, transporte, como que vai ser feita a logística, quanto vai custar o frete, o embarque do transporte internacional, várias coisas envolvidas, ainda o valor aduaneiro entre as taxas para você fazer desembaraço aduaneiro, serem pagos na alfândega, a declaração do imposto de importação, o valor adicional do frete ou a renovação da marinha mercantil entre o container, o desembarque, o valor adicional das tarifas também pode ser aeroportuárias, como vai vir o seu produto, taxas de capitalização ou ainda as taxas de armazenamento, que seu produto pode ficar um bom tempo. No meu caso, quando aconteceu aquele esquema lá do avião que eu falei para vocês, eu contratei uma transportadora para fazer o transporte do avião, mas eu não fui lá no do Rio Grande somente para conhecer, que deu um pepino. Qual foi o pepino? Quando eu contratei essa transportadora, eu achei que essa peça do avião era um avião desmontado e era só a carcaça do avião, bem tranquilo, mas não, tinha vindo também líquido de bateria. E essa transportadora que eu contratei, ela não tinha autorização para transportar esse líquido perigoso. Aí, conclusão, foram lá, tiraram tudo de dentro do container, tudo no chão. O caminhão conseguiu carregar só o avião, a carcaça, mas as baterias não, ficou lá. E aí, o que aconteceu? Aquela greve dos caminhoneiros. Minha mercadoria ficou lá, parte da bateria. Eu ia contratar uma outra transportadora autorizada a transportar esses líquidos perigosos, mas eu não conseguia ninguém. Ninguém entrava e nem saía do porto, né? A greve estava ali, quilômetros e quilômetros de fila. Conclusão, eu tive que pagar a diária daquela coisa toda lá. É lógico que depois eu cobrei cara que era o dono da mercadoria, porque quando ele me mandou o desembaraço dessa mercadoria para me fazer a tradução, ele não disse que tinha líquido de bateria, que tinha algum produto
que tinha que ser uma transportadora mais avançada, porque foi tudo através de e-mail. E aí que a gente viu o pepino. Por quê? Qual foi o problema dela? E a menina que fazia isso tinha entrado de férias e era uma menina nova. Então, como ela não teve um treinamento realmente, posso dizer, eficiente, deu todo esse pepino. Conclusão, eles saíram num prejuízo feio, porque a cobrança que eles me deram lá foi de 9 dias. A diária de um porto, uma logística na Receita Federal, é caríssima. Então, o produto que estava lá, para a Receita Federal é bom, mas às vezes quando você vai pagar nem vale a pena retirar o produto, porque o valor é tremendo. Mas eu consegui receber e tudo tranquilo, mas demorou. Eu tive que pagar à vista para tirar o produto e eles me pagaram, mas me pagaram 2 meses depois. Conclusão, você tem que ter um capital de giro muito forte para você aguentar, senão tu não aguenta. Aí eu fechei a transportadora, falei, não, isso aí não dá mais para mim não. Se mais um pepino desse tivesse acontecido, eu quebrava, certo? Então eu fechei antes de quebrar, né? Pelo menos eu tenho uma experiência, que isso aí ajuda a gente a ver. Por isso que eu gosto muito dessa área aqui, da área portuária, da área de despacho aduaneiro. Bom, aqui que são os honorários de despacho aduaneiro, também o cara que vai fazer toda essa transição, contando ainda com ICM, quando você nacionaliza a mercadoria, né? Se você não comprar do território aqui do grupo do Mercosul, você vai ter que fazer essa transação. No caso desse avião tinha, porque ele veio dos Estados Unidos. E ainda o transporte aí do território nacional, que é o quê? Aquela parte quando pega lá do Rio Grande e vem trazer até o Porto Alegre, que ele já vem via terrestre. Então você tem que fazer um outro conhecimento, toda aquela coisa de novo sobre referente ao frete. Tem o fluxo de processos envolvidos dentro dessa exportação, aí tem ali análise, classificação, declaração de importação, desembaraço. Como vocês vão vendo aqui, são vários segmentos que envolvem toda essa área portuária dentro dessa área de importação. E também a gente tem a formação de preço de importação, competidores potenciais que vão disputar algum preço sobre a mercadoria, os comportamentos dos consumidores que vão consumir essa mercadoria em si, final, ou mesmo depois de uma transformação, se você estiver comprando uma matéria-prima de outro país, a comissão dos agentes envolvidos dentro desse trâmite, as despesas com propaganda e marketing, custo de produção, esquema financeiro de exportação, são várias coisas incluídas dos dois lados, tem um gasto realmente, né? O tratamento tributário de exportação, despesa com exportação, investimento, margem de lucro, são muitas coisas para você calcular, como embalagem, despesa administrativa, comissão do vendedor, margem de lucro, todos os tributos. Mesmo quando a mercadoria vem de fora e chega para o Brasil, você tem que nacionalizar. Aí entra todos os tributos, ICM, PIS/COFINS, IPI, toda aquela parafernália que a gente vê, vai aumentando o valor do produto. Mesmo assim, você vai ter que ter uma margem, balanço de cintura para poder ter um lucro razoável. E claro, a valorização da exportação. A gente vai ver aqui um pouquinho que ele vai ter o segmento, como que você vai fazer isso, que são os preços comercializados nacionais, depois de todos esses valores embutidos na mercadoria. Incluir o preço nacional dos fatores de comercialização já para o mercado final, para o cliente final, entre as despesas de comercialização e os impostos que a gente viu em embalagens internas do mercado e tudo mais. Depois a gente tem o preço total, que é o preço do mercado externo, e o preço de exportação, que aí você vai fazer um cálculo para poder encontrar o preço do produto final, que também vai vir nesse processo, envolvidos nessas importações, muito semelhante àquele outro que, mesmo quando ele sai de lá, ele entra nesse processo, e quando ele entra aqui, ele também se transforma nesse outro processo, onde você vai ver as porcentagens dos serviços de deslocamento para entrega, tanto para vinda para ser transformada, quanto de ida para entrega ao cliente depois de novo. Transporte em 2,5% sobre o valor do FOB, a porcentagem de serviço dos agentes intermediários, comum nas comissões, de 5% sobre o valor do FOB entre esses profissionais. Tem uma margem ali de baraço aduaneiro e tudo mais. Como vocês viram, essa apostila, ela é muito legal, ela é muito interessante, até vale a pena a gente ver mais coisa, falar mais coisas sobre ela. Tem outras apostilas que vão também vir ao encontro ao comércio exterior, mais coisas para a gente discutir referente a ela. Eu ficaria aqui com o maior prazer trocando uma ideia com vocês, realmente complementando algumas histórias, que também garanto que vocês devem ter algumas dentro da empresa de vocês, que como funciona esse tipo de logística, se vocês fazem alguma transição, alguma negociação na empresa de vocês
com algum mercado internacional, se vocês compram em forma de container ou vocês compram em container fechado, mas em parceria com outras empresas, que vocês podem fazer isso também, que é o commodity casado que a gente diz. Geralmente os árabes fazem muito assim, né? Quando se une muita gente, vão lá e compram um monte de mercadoria, coloca tudo num container só e eles conseguem um valor bem mais considerável na mercadoria e depois, quando chega, eles dividem tudo de novo, cada um recebe a sua mercadoria. Tem muitas empresas que fazem assim, mas para você encontrar uma parceria realmente, isso não é tão fácil, né? Então vamos voltar aqui para o nosso tamanho aqui do nosso slide. Bom, meu povo lindo, hoje é isso. Uma boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui, valeu!